Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vladimir Barros, né? E é um prazer enorme estar participando do Borogodê 2023, principalmente porque eu acredito demais na educação e eu imagino sempre como a cultura e a tecnologia podem trabalhar juntas, utilizando a educação como uma ponte, né, de conhecimento para que você consiga integrar mais setores da sociedade, né, e consiga integrar e fortalecer as pessoas, né, diante de todo esse movimento que vem surgindo por conta do uso de novas tecnologias. E o meu projeto, que hoje é o meu projeto de estudo no doutorado, ele se chama Circuito Digital da Poesia, o Metaverso Cultural Pernambucano. É o que eu procuro apresentar, principalmente pela minha história de vida muito voltada para a cultura popular. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Vladimir Barros, como eu disse anteriormente, mas eu sou ilustrador, animador e designer digital hoje. Eu trabalhei por muito tempo num sistema de comunicação chamado Jornal do Comércio, aqui em Recife, durante 10 anos, e tenho diversos trabalhos dentro da área de gráfico e editorial que eu migrei, né, aos poucos para o universo de animação e digital. Dentro desse QR Code vocês vão encontrar diversos trabalhos meus e diversos outros projetos que eu fiz parte e que sinto muito orgulho em ter trabalhado por falar muito da cultura pernambucana. Mas antes de mais nada eu preciso, né, falar um pouco sobre como eu sou conhecido, até como acredito que isso seja um quebra-gelo muito bom. E eu tenho alguns apelidos, né? Entre eles Brutus, né, do Popeye, o Montanha, do Game of Thrones. Não sei porquê, mas acho que pessoas me chamam bastante disso. E um dos que eu gosto mais é justamente o Zangief, do Street Fighter, né? Como um amante da cultura pop, todos esses personagens, esses apelidos, né, ficaram bem marcados, mas que, assim, eu garanto a vocês, não tem até a minha índole não tem nada a ver, não sou nem um pouco brigão, pelo contrário, eu acho que, como a gente diz aqui em Recife, sou bastante frouxo, né? E aí o pessoal tem medo de mim, né? E eu tenho medo do povo, mas até então ninguém precisa saber disso. Aí eu acredito que já me livrei de alguns perrengues, né, e alguns problemas por conta disso, né, por conta desse meu tamanho. Mas preciso contar sobre uma história especificamente que foi o que me fez estudar esse processo das estátuas e tentar utilizar tecnologias imersivas para fazer com que a cultura pernambucana fosse apreciada de uma outra maneira. Um dia eu estava caminhando na Rua da Aurora, aqui em Recife, né, é um dos principais cartões postais da minha cidade. E aí, de repente, eu vi uns jovens pichando uma estátua, né, a estátua de Manuel Bandeira, um importante poeta da cultura não só pernambucana, mas brasileira. Então, eu, de verdade, fiquei com muita raiva daquilo. E aí, de alguma forma, os meninos olharam e saíram disparada, né, com medo, justamente. Zangief estava aparecendo. E aí eu comecei, assim, no meio daquele momento, eu comecei a pensar, rapaz, o que será que está errado? Será que são os meninos? Independente, vandalismo é fora de cogitação, em qualquer esfera e em qualquer idade. Mas será que eles têm ideia de quem foi Manuel Bandeira para a história pernambucana, para a história brasileira? E foi então que eu comecei a imaginar uma possibilidade de trabalhar essas estátuas, só que de uma maneira diferente. Principalmente pela questão de eu entender que esses jovens, eles já são nativos digitais, eles nasceram basicamente com uma racha para cima no dedo. E aí eu pensei, por que as estátuas não podem contar a história delas para eles? Porque de alguma forma elas não podem ser as protagonistas, em vez de estarem lá da forma mais usual, como a gente imagina, paradas com informação do lado para explicar, assim, de uma maneira muito rasa quem são elas. Então eu fiquei com aquilo na mente e parti para o processo de mestrado e comecei a observar que eu tinha um bom problema para poder investigar, principalmente porque a gente tinha
a possibilidade de ter um melhoramento do espaço público, né, onde essas estátuas se encontravam. Poderia utilizar uma nova tecnologia, no caso, a tecnologia de realidade aumentada, né, a realidade imersiva aumentada. E eu tinha também uma possibilidade muito grande de trabalhar dentro do nicho que eu exploro bastante, que é a cultura pernambucana, e com a quantidade de riquezas que eu observo, né, dentro da minha cidade, né, do bairro onde eu vivo, o bairro do Recife. Então, eu comecei a imaginar essa estátua, que foi a estátua de Manoel Bandeira, né? Ela faz parte de um circuito de estátuas aqui, chamado Circuito da Poesia, onde são uma série de 18 esculturas, né, em tamanho real, de grandes poetas, escritores, né, pessoas que fizeram parte da música popular pernambucana. E também, né, não são todos pernambucanos, como o caso de Ariano Suassuna, acredito que seja, ele é o único que não é pernambucano, mas todos os outros que deram uma identidade, deram uma cara, né, transformaram a história cultural do meu estado. Então, eu passei a pensar e imergir dentro do problema de cada ponto que eu tinha imaginado, a cidade. Os espaços têm pouca movimentação, né? Não há uma estrutura, não tem esse atrativo para manter o público interessado nas estátuas. Esses dados que são da Inlurb, né, da empresa de limpeza urbana do Recife, no ano de 2018 foram gastos cerca de 2 milhões com o reparo dessas estátuas, né, durante o ano. Só relacionada com o circuito da poesia, em 2015, 115 mil peças foram restauradas de alguma forma. Isso é um dinheiro que sai dos cofres públicos justamente para tentar reparar, né, um trabalho não de prevenção, mas um trabalho já que assim, é um dinheiro que poderia ser investido em prevenção, principalmente com o uso de tecnologias, para que a gente pudesse sanar ou mitigar um pouco esse problema. A parte da tecnologia, né, a utilização de novas tecnologias imersivas que vem crescendo anualmente em diversas áreas de conhecimento. O uso das realidades imersivas, principalmente depois de 2018, com a questão do metaverso, né, deu um boom. E aí muitas pessoas começaram a estudar, mas eu vi pouca coisa sendo colocada em prática dentro de questões culturais. Eu já vi alguns projetos fora, alguns projetos muito interessantes que utilizam o processo de metaverso e outras realidades imersivas, né? Mas eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse, né, dar um toque de playable na cidade do Recife. E aí me baseei muito no processo de negócio do Pokémon GO. E tanto que em Ascensortal, em 2018, né, já mostrava um número extremamente absurdo, né, principalmente para um projeto que já estava entrando aí em declínio, não era tão usado mais como foi no início do Pokémon GO, mas ele já estava faturando, ele ainda faturava 795 milhões, né, de reais convertidos, né, e que é assim, ele ainda estava em aumento esse budget aí, mesmo sendo pouco utilizado, mas as propostas de negócio elas eram ainda muito altas, porque existia uma relação de negócio com os processos relacionados ao jogo, né, com as features relacionadas ao jogo. E a cultura, né, que eu queria salvaguardar a cultura de Pernambuco através das histórias de seus expoentes. Para vocês terem uma ideia, essa é a configuração de algumas das estátuas e elas estão muito próximas. E aí eu vi uma possibilidade muito boa de atrelar esses outros elementos, né, relacionados à tecnologia e à cidade para transformar ele de uma maneira mais robusta. Então eu comecei a estudar em qual seria a estátua que eu iria aplicar para fazer os meus testes, e eu escolhi a estátua de Ascenso Ferreira por eu simbolizar ela como uma imagem de resistência mesmo da cultura pernambucana, né? Principalmente pela questão dela ter sido depredada mais de uma vez
Inclusive passou um bom tempo, cerca de 4 meses, com o rosto todo desfigurado, né? O rosto, dedos. E assim, eu fico imaginando para a família de Ascenso Ferreira o quanto isso é triste, né? Você ter uma pessoa do peso que foi Ascenso Ferreira, né? Ele está lá margeando o rio Capibaribe, né? Muito próximo do Porto Digital, né? E você vê a estátua dessa forma, assim, para mim é de partir o coração. E aí eu utilizei essa estátua, né? Até porque ela está também num ponto de uma sombra muito legal, né? Embaixo de uma árvore, o que facilitaria muito, né? O processo de aplicação de teste. Então passamos para a construção, né? Fiz isso em parceria com outros colegas que também acreditam no processo, né? O Carlos Burgos e o Eric Simões, também do César, né? Trabalham lá junto comigo e com outras pessoas que pensam nesse processo de inovação. E aí passamos pelo processo de fotogrametria, que é, imagina assim, esses jogos mais recentes, por exemplo, do FIFA e do NBA, eles tiram fotos dos jogadores em 360 e depois fazem uma reconstrução bem natural e bem idêntica ao que é visto. Isso é um processo em que eu fui lá, saí tirando foto da estátua, né, junto com o Carlos, e depois a gente fez um processo que a gente chama da renderização dentro do programa do Blender, perdão, dentro do Blender. E aí ficou muito legal porque ficou bem fidedigno mesmo a estátua. Depois passamos pelo processo de modelagem e retopologia, né? Começamos a corrigir, né, os pontos relacionados à textura do material e também da movimentação do corpo. A retopologia faz parte disso, é onde no momento a gente coloca os ossos da animação, né, a gente chama de ossos, para que a gente possa ter uma animação fluida. E depois partimos para o processo de animação e sincronização, né? Inclusive eu participei até como ator, né, desse processo, porque eu tentei gravar como funcionariam os lábios, os olhos, o movimento das maçãs do rosto, das sobrancelhas, enquanto era declamada a poesia. Mas utilizamos a voz do próprio Ascenso Ferreira, que constava com o material no YouTube, né, o que facilitou bastante o processo. Não tivemos que utilizar nenhuma inteligência artificial para recriar a voz, mas utilizamos isso de forma aberta no YouTube para fazer esse teste e sincronizar a voz com a animação. Então fomos para a segunda parte, que é começar a mapear como a gente faria essa sincronização no local. Só que a gente teve grandes complicações. Como esse processo, né, começou a ser pensado para testes em 2020, a gente teve o maior problema, e acredito que foi o problema universal, que foi o da Covid-19, e infelizmente impossibilitou que a gente fizesse essa aplicação no local, né? E a gente tinha que começar a experienciar de uma outra forma, principalmente de forma residencial, porque o Recife, assim como diversas partes do Brasil, estava em lockdown. E a gente teve que procurar uma alternativa para experienciar o mais próximo possível da ideia inicial. E aí, principalmente porque a gente queria preservar, né, tanto a vida de quem estava pesquisando, quanto os usuários, né, que teriam que fazer os testes em ambiente aberto. Por conta disso, fizemos o material analisando como a gente poderia testar em casa, e aí pensamos da forma mais natural possível, que é o uso de targets, né? Com um QR Code, que na realidade não é o QR Code, mas a imagem do projeto, em que a gente fez como se fosse um cartão postal, né, de Recife. E ficou mais ou menos assim. Maracatu, zabomba de bomba, estouro de bomba, batuque de engona, cantiga de bando, rangido de ganzar. Luana, Luana, onde está? Luana,
da onde está. E essa poesia foi escolhida, ela se chama Maracatu, de Ascenso Ferreira, e ela foi escolhida justamente porque muitas pessoas não conhecem que ela foi musicada por outro grande artista pernambucano, mas que muitas vezes as pessoas acham que a autoria é justamente desse cantor super conhecido aqui em Recife, que é o Alceu Valença. Batida de bomba, estouro de bomba, batuque de gongos, cantiga de banzo, range de canções. Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Então, né, eu comecei a fazer esse processo de pesquisa e analisar os resultados obtidos, e aí foi quando eu comecei a observar que eu tinha uma metodologia de design que eu poderia desenvolver para trabalho com status e realidades imersivas, em que eu tinha um grupo controle definido, onde eu fui aplicar o processo, né, principalmente voltado para esse público, né, principalmente nativo digital, que tinha em tese, na minha pesquisa, né, foi observada uma certa aversão a essa questão cultural, né, da forma que ela é apresentada. E aí comecei a passar por questionários técnicos de pesquisa. Depois fiz a aplicação dos testes de realidade aumentada. Depois passou por novos questionários técnicos de pesquisa, né, principalmente voltado para as métricas de uso e as métricas de satisfação que foi aplicada na pesquisa 3, até termos os dados finais para análise. Todo esse material e todo esse processo vocês vão encontrar nesse livro, que foi o livro que eu lancei, né? Eu consegui trabalhar esse livro como o meu projeto de mestrado. Garanto a vocês, né, que esse livro ele não tá aquele livro chato, né? Ele tem bastante infografia. E até o modo que eu procurei escrever, né, apesar de usar termos acadêmicos, eu tentei fazer da forma mais direta e mais objetiva possível, utilizando muitos exemplos, uma linguagem visual bem diferente do que é vista como processos de mestrado, né? Eu aproveitei, como dissertações de mestrado, aproveitei toda a habilidade que eu tinha dentro do mercado editorial para poder fazer isso. Esse livro está free, aberto, vocês podem acessar pelo QR Code, ele está numa plataforma chamada Calamel, e eu acredito que vai ser uma leitura agradável para vocês entenderem esse processo de construção. Garanto que está com muita imagem para vocês poderem fazer relações visuais também e acompanharem o processo e o passo a passo de como ele foi feito. Então, a partir disso, eu comecei a levantar, né, esses foram os meus resultados finais, e aí as pessoas começaram a dar propostas para uma melhoria. E aí tinha um menu de acesso a um audiobook que permeasse por outras poesias dos poetas, a contação de histórias sobre a trajetória do poeta, em que ele mesmo falaria a sua obra e vida. E o mais interessante, que eu achei como um atestado daquilo que eu imaginava que poderia ser uma melhoria, que é conectar as estátuas do circuito da poesia de forma gamificada, proporcionando um tour pelas ruas do Recife onde as mesmas são encontradas. Então, eu já emendei isso no meu processo de doutorado. Hoje eu faço doutorado em engenharia de software dentro do César também, que tem um braço de educação chamado César School, de onde eu fiz também o meu mestrado e também a minha pós. Eu já acompanhei o bonde e continuei o processo. E aí eu comecei a estudar outros pensadores. Esse é um deles, que é o Jaron Lanier, e ele fala muito sobre a questão do comportamento humano diante das novas tecnologias, né? Ele é quase um Buda relacionado aos processos imersivos. E eu comecei a entender que a tecnologia ela é muito importante quando ela transforma e muda as pessoas. Só assim ela vai ser uma coisa realmente usada. Então eu comecei a estudar tudo que na cultura pop era importante, né, e que já acontecia, tanto na área de filmes, né, eu até brinco nas palestras que eu dou, eu falo muito sobre até o chifre digital, né, é o que a gente chama aqui em Recife da Gaia digital, acontece, né?
que foi o Black Mirror. O primeiro episódio da 5ª temporada chama-se Striking Vipers e fala exatamente sobre isso, sobre a paixão que uma pessoa tem pelo seu avatar, né? Ele tem um avatar dele, mas o avatar que ele se apaixona dentro do metaverso, sabe? Assim, isso diz muito sobre comportamento. E é algo que, assim, acontece de verdade, sabe? A gente vê histórias, por exemplo, no próprio Japão, que a pessoa, né, no mundo real se apaixonou por um robô, né, e se casou com esse robô, sabe? Isso não é algo que, em teoria, choca tanto, porque já existem coisas que já acontecem no mundo real. Esses são alguns exemplos de filmes, né, e por ela eu comecei a me basear em como criar esse universo para que o usuário ele seja o centro, né, sobre esses diferentes olhares de cultura e arte, diferentes pilares, né, cultura e arte, gamificação, modelos de negócio, visualização de dados, UX, UI testes e as realidades imersivas, né, realidade virtual e aumentada. E aí eu passei a procurar os pontos tangenciais à cultura pop para fazer com que isso seja uma coisa realmente usável. Comecei a pensar em modelos de negócio atrelados aos games e também observar o comportamento, né, do usuário diante dessas experimentações imersivas. Eu atualmente estou focando bastante dentro da gamificação e dentro do modelos de negócio, e eu estou indo para o processo de qualificação para iniciar a pesquisa de maneira mais pesada, né, principalmente com o sistema formado. Eu já estou entrando em processos finais de criação, né, de finalização desse sistema. Estou observando todos esses jogos que tem uma comunidade fortíssima ao redor, principalmente do GTA, né? O GTA Roleplay, que é muito interessante em saber como é que as pessoas e como os adolescentes, né, e os usuários, no geral, dessas plataformas, eles se comunicam e eles agem diante delas, né? É super interessante porque isso traz muitos insumos para minha pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, isso foi uma ação, né, da Brahma Puro Malte, e que foi ganhadora de diversos prêmios, e que eu observo como um grande case para eu imaginar como eu posso adaptar os games à cultura, tanto pop como a cultura popular aqui de Recife. How do you launch a beer in Brazil when bars are shut and everyone is at home? Gaming. To launch the new Brahma Duplo Malt Long Neck, we had to go inside the game. We teamed up with Cita da Alta, a famous Grand Theft Auto server exclusive for members that are over the legal drinking age. Cita da Alta is used by more than 700 influencers in Brazil to create their content. And here we brought Brahma Duplo Malt Long Neck to life. First, we created an immersive Brahma experience inside the game. We built a Brahma brewery and created a game mission where players had to load a Brahma truck and deliver Duplo malt to bars around the city. Then we created a Brahma bar with everything a Brahma bar has in real life. Signature materials, decoration, Easter eggs, screens with Brahma communication, and, of course, the new Duplo Malt long neck bottle. And invited Cita da Alta main influencers to come to the launch event and stream it live to their fans on all available gaming platforms. And as soon as the event started, it took off. Our party attracted more than 1.3 million viewers. Other influencers showed up to the event organically. 42 streams were broadcasting simultaneously, and our hashtag appeared on Twitter trend topics. GTA became the third most watched game during event hours. The bar became a central point in the Cita da Alta server, and Brahma Duplo Malt a favorite beer among gamers. Even Brazil's biggest singer showed up. What's up, Anita? In times of a serious health crisis, what better way to launch a product in a bar in first hand for 1.3 million people simultaneously? E isso consegue dar pra gente uma dimensão do que pode ser feito e como a gente pode estruturar esse universo a partir de possibilidades de tecnologia que já existem e que já foram utilizadas no mercado publicitário e que já foram utilizadas dentro do mercado de jogos e que a gente pode, quem sabe, unir as duas coisas, né, observando como as pessoas se comportam e como ela poderia engajar
dentro do universo de cultura popular, né? Eu gosto muito desse comercial, que é um comercial da Rede Globo Nordeste, que mostra justamente alguns artistas feitos aquela maneira Disney de serem feitas, né, com os personagens bastante fofinhos e bonitinhos que poderiam agregar dentro desse novo universo e trabalhando justamente o concept de jogos como o League of Legends ou o Overwatch, né, e como a gente poderia trazer isso para o universo e o mundo real. Vou deixar aqui. É a riqueza que tem, é a história também, É a força de uma cultura. Pernambuco no coração. É o sotaque da gente. É notícia presente. É o jeito da gente ser feliz. estamos sempre juntos, Cantando o coração do Nordeste. É a grande mistura. é antena e raiz, é o jeito da gente ser feliz. Estamos sempre juntos, cantando o coração do Nordeste. Estamos sempre juntos, você e a Rede Globo Nordeste. E o que eu queria deixar para vocês é o meu imenso agradecimento, né, em participar desse evento e falar um pouco de como projetos relacionados à tecnologia eles podem causar a transformação social das pessoas e fazer com que a gente tenha uma integração muito maior das pessoas com o que eu acredito que seja a maior identidade que a gente tem dentro da nossa sociedade, que é a cultura. Muito obrigado, né? E eu quero que vocês tenham um Borogodei maravilhoso. Valeu! É